bom dia! Estamos com mais uma edição do programa Educação em Ação. E hoje estamos aqui com uma professora mestrada e estudando doutorado, que é a professora Simone Rissato. Isso. Professora, muito bom te conhecer. E falar de educação é uma coisa muito importante e prazerosa, não é? Muito obrigada, Sol, pela oportunidade de estar aqui. Para mim é uma satisfação poder trazer esse debate, essa reflexão e muito obrigada mesmo. Então vamos lá. Eu quero começar a conversar com você em relação à sua sensibilidade, porque pelo pouco que nós já conversamos aqui nos bastidores, eu vi a dimensão do coração seu. Eu queria saber como é esse olhar sensível que os professores têm com as crianças lá do ensino educação infantil, na transição para o ensino fundamental. Como que é esse olhar? Como ele deve ser direcionado, se é que essa palavra é certa? Então, é importante que nós, enquanto educadores, tenhamos este olhar sensível para valorizar e assegurar para as crianças este olhar humanizador, este olhar a criança como um sujeito integral. A criança não é um sujeito fragmentado, né? Só a gavetinha do conhecimento. Ela é também composta de marcas culturais, de experiências vividas fora dos muros das instituições educativas. Ela suas marcas, suas experiências, e nós precisamos valorizar tudo isso para que essas crianças elas sejam consideradas, sejam valorizadas, sejam vistas, né? O Rubem Alves, ele diz assim, que nós, adultos, procuramos fazer cursos de oratórias, mas precisamos fazer cursos de escutatória, né? Porque quando a gente ouve muito as crianças, nós aprendemos muito com elas, e elas têm muito a contribuir para a nossa formação, para todo o aprendizado. Então, este olhar sensível é estar aberto, né, para ouvir, para enxergar a criança muito além, ter este olhar humanizador que Paulo Freire tanto nos fala, né, e que nós precisamos garantir isso nos espaços educativos. Eu digo, tanto na educação infantil, quanto no ensino fundamental, quanto qualquer outra modalidade que é tão importante quanto a educação infantil e o ensino fundamental. Professora, em relação a esse... Vou continuar aí com essa mesma pergunta. Os professores, eles estão preparados para identificar as necessidades desses alunos que fazem essa transição, ou não são todos? Não são todos que estão preparados, infelizmente, ainda, né, de acordo com a nossa pesquisa do mestrado, foi verificado que grande parte, sim, considera a criança, que valoriza este momento a qual a criança vivencia essa transição, né, porque a transição, ela está constante na vida da criança, na vida de qualquer outra pessoa, desde quando ela sai da barriga da mamãe para o mundo, depois de casa para a creche, da educação infantil para o ensino fundamental e dentro das modalidades do ensino fundamental. Então, assim, é uma transição constante, mas os professores, eles precisam se formar, se empoderar de conhecimento acerca das duas etapas, né, a qual nós estamos tratando aqui, para ter este olhar humanizador, este olhar sensível, esta escuta atenta, para poder garantir um ensino de qualidade, um ensino significativo, prazeroso para as nossas crianças. Porque para a criança, na verdade, acaba sendo contraditório, sim, né? Porque lá na fase da educação infantil, ela brinca, ela se extrapola, e aí quando ela passa para outra, ela tem que ter uma responsabilidade a mais, concentração a mais, e isso tudo depende da paciência do professor, né? Sim. Porque, querendo ou não, até as provas avaliativas, ela acaba sendo muito mais puxada, né, em questão de conhecimento. E como que funciona esse lecionar? Como que faz para que essas crianças elas tenham o entendimento de que mudou, o ambiente mudou? Então, Sol, essa questão da transição, nós precisamos ter, garantir nas escolas e para as nossas crianças que seja uma passagem, né, uma mudança, uma continuidade
de desenvolvimento infantil, porque a criança que da educação infantil em dezembro, né, até dezembro, quando for lá no início de fevereiro, ela continua criança, mas ela é do ensino fundamental. E, infelizmente, em alguns casos, em espaços educativos, em escolas, nós ouvimos discursos assim, ó, quando a criança chega lá no fundamental, agora acabou a brincadeira, a coisa é séria. Olha, a criança ela vem carregada de várias tensões, né? Tanto da família que diz, olha, agora você vai estudar, você tem caderno, porque na educação infantil, o currículo, né? Todas as nossas práticas não cabe dentro de uma mochila, de um caderno. É muito maior que tudo isso. Então, assim, nós trabalhamos mesmo pela ludicidade, pela exploração dos espaços, pelo protagonismo infantil, pelo empoderamento da criança, para ela argumentar, participar, vivenciar experiências diferentes, né, prazerosas. Então, assim, quando chega lá no fundamental, a questão, em alguns casos, acaba mudando, né? A estrutura física, a estrutura metodológica, a criança senta em fila, tem que andar em fila, é uma coisa mais mecanizada, focada apenas no aprender a ler e escrever, e as atividades lúdicas acabam ficando em segundo plano. Você só vai brincar no intervalo se você terminar a atividade. Você só vai participar da brincadeira se você concluir isso. Então, assim, infelizmente, no ensino fundamental, a brincadeira, a ludicidade acaba ficando em segundo plano. E aí a criança, acontece a ruptura, que não é para acontecer. Essa ruptura, porque acaba trazendo bloqueios para a criança. Então, se essa transição acontecer de uma forma tranquila, né, for respeitada, ter esse olhar sensível, humanizador para a criança do professor, essa passagem acontece de forma harmoniosa para a criança e para a instituição, e a criança está aberta a novos aprendizagens, né, a novos conhecimentos, e daí sim o professor pode alfabetizar e letrar, respeitando a criança como um sujeito integral, sujeito em potencial que está ali para ampliar os seus conhecimentos. Agora que nós estamos na época da pandemia, fica um pouco difícil detectar aí certo tipo de bloqueio dessa criança. Mas vamos ter fé que logo a gente vai superar, né, essa fase difícil, 2 anos, né, que as crianças estão praticamente longe do âmbito escolar. Mas, por exemplo, vamos lá adiante. Como eu consigo detectar se a minha criança ela está com esse tipo de bloqueio aí de transição? Como que faz para a gente poder ver e a gente pedir ajuda, doutora? Como assim? Como que eu consigo ver que aquela criança está sofrendo e às vezes eu estou achando que ela está com preguiça, porque tem isso, né, prof? Né? Ela está desleixada, ela está com preguiça, ela não quer estudar. E às vezes o caso não é esse. E aí, como que a gente faz isso? Essa avaliação? Tá. Enquanto professora, se eu tiver este olhar, né, sensível, atento, essa escuta com a minha criança, eu consigo, ela me dá sinais, né, de que essa transição para ela não está sendo respeitada. E aí ela chora, ela não quer ir para a escola, ela coloca 1001 motivos para não estar na escola, e aí acaba por detectando que essa transição não está sendo respeitada, que ela precisa de ajuda no sentido de que me perceba, né? Eu estou aqui passando por este momento e que me valorize como criança, como que eu posso trazer assim, valorizando o que ela vivenciou na educação infantil, que ela veio assim de espaço amplo, de brincadeiras na educação infantil. Aqui no município não temos mesinhas e cadeiras nas salas, principalmente nas primeiras séries, e acaba sendo confundido com uma depressão, sim, não é, professora? Sim, justamente. Esse choro, essa questão de querer se isolar. E às vezes não é isso, é só mais um pouquinho de paciência, né, para ela se inteirar desse novo mundo. Ou, de repente, ela está numa outra estrutura diferente, né, que ela não pode se movimentar como ela gostaria, como era na etapa anterior, e daí ela acaba
transitando ali entre meio as cadeiras, tudo que estão enfileiradas. E aí o professor, nós estamos em uma onda, infelizmente, isso eu digo em contexto geral, de que a criança está com déficit de atenção, déficit de hiperatividade, ela não consegue concentração, mas talvez não é isso, né? Em alguns casos sim, mas em outros casos é de que o corpo precisa de movimento, ele precisa se expressar, porque a linguagem ela não é só a oral, ela é corporal, ela é do olhar, ela é do toque. E a criança, ela precisa disso. Então, quando eu percebo ali que a minha criança no ensino fundamental, ela não consegue ficar sentada, ela não consegue se expressar como deveria, eu preciso sim fazer uma orientação, sentar com a criança, com os pais, né? E permitir e mudar toda a minha metodologia enquanto professora para enxergar essa criança como sujeito integral. Agora, eu, como mãe, como que eu posso perceber que a minha criança não está sendo assegurado isso para ela na instituição? Ouvindo, dialogando com o seu filho, porque eles nos trazem muitas informações, né, de como está a escola. Então, assim, sentar com o filho, olhar para ele, perguntar como que foi o dia, o que mais te encantou no momento da escola de estar ali, porque daí nós acabamos, enquanto mães e pais, tendo perguntas já prontas, né, e induzindo resposta. O dia foi legal hoje? Ah, é verdade. E aí, você gostou da aula hoje? Foi bom? É involuntário, né? Involuntariamente. Aí a criança diz, foi legal. Então, assim, porque você já está afirmando uma coisa e nós precisamos mudar esse diálogo nosso com os nossos filhos, dizendo assim, o que você mais gostou da escola? O que mais te marcou hoje? Como foi o seu dia? E aí sim a criança, a partir dessas perguntas, ela pode expressar o que de fato aconteceu, sem que seja induzida às respostas. E é uma coisa involuntária mesmo, Sim. né? É uma observação muito pertinente, porque realmente, né, sem querer, eu perguntei, foi tudo bem? Como foi? Nossa, professora, que bate-papo bom. Infelizmente está chegando ao fim. Mas já É tão rápido. Mas é muito bom, né, a tua presença conosco. Ver da forma que você, né, expôs para nós essa sensibilidade da transição que é necessária, né, ser conhecida, porque eu acredito que você, talvez, que esteja acompanhando, talvez não passou desapercebido aí, né? E é uma coisa que precisa ser falada, né, professora? Precisa ser discutida. Então, eu quero agradecer mais uma vez, tá? A tua presença, doutora, já estou chamando de doutora, porque, né? Só falta um pouquinho. E eu quero que você deixe para nós suas considerações finais. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo esse debate, essa reflexão, esse diálogo maravilhoso que é tão importante e necessário, né? Falar de transição não é um assunto novo, mas precisa ser levado muito a sério, porque as nossas crianças estão em formação e as nossas crianças, elas precisam sim ser valorizadas, ter este olhar humanizador, este olhar sensível, para que elas consigam ter esse desenvolvimento integral, de qualidade, de forma significativa ao longo de toda a sua trajetória acadêmica, ao longo de sua vida. Este é o recado que eu deixo e estou aberta para futuros debates, novas reflexões. Tá bom? Nós vamos chamar mais vezes. Sim, venho com todo prazer. Que bom. É isso, gente. Tchau, tchau.